stars, how are you? Hoje nessa aula nós vamos praticar agree and disagree. Primeira coisa que eu quero que você observe aqui é a raiz dessa palavra, né? Você percebe que é a mesma palavra, mas que a segunda está com o quê? Com prefixo e por isso o sentido dela fica sendo o contrário, né? Mais no sentido negativo. Então olha aqui, agree, concordar e disagree, discordar. Ok? Então a primeira coisa que você observa aqui é a utilização do verbo agree. E agree significa concordar ou disagree, discordar. Dá uma olhada nessas frases aqui. I love pasta. I am exhausted. I can play the violin. I will travel. Ok? Você tem todas essas afirmações. Vamos supor que você ouviu alguém dizer e você quer disagree ou quer agree com essa pessoa. Você pode usar aqui, vamos olhar a primeira. I love pasta. I love pasta, se você fosse fazer a negativa dessa frase, como que você faria? Você poderia simplesmente colocar o not? Não, você não poderia. Por quê? Porque o love aqui faz parte dos verbos gerais e ele não tem poder de fazer negativa sozinho, né? Para você fazer a negativa aqui, você precisa de um auxiliar. Qual auxiliar que você precisa? Do. Então, quais são, né? Quando você não tem um auxiliar, você precisa de um verb to be, ou verb to be é um auxiliar aqui para poder fazer a negativa da frase. Então, essa primeira frase está na afirmativa. Para fazer a negativa, eu falaria o quê? I don't love pasta. Certo? I do not, né? I don't love pasta. Mas para disagree, você não precisa falar a frase toda. Você pode simplesmente dizer I don't. I don't. I love pasta. I don't. Né? E para concordar? Me too. Ok? É só uma forma bem simples para você começar a concordar e discordar. Agora aqui. I am exhausted. I am exhausted. Você tem o verbo to be e tem o verbo principal. Então, se você tem o verbo to be é bem poderoso, né? O am, is, are e também o was, were, will, eles são poderosos, né? Aqui embaixo mesmo a gente tem a abreviação aqui do verbo o quê? Will, né? O futuro do verbo to be. Então, quando você tem o verbo to be, você vai utilizar ele para fazer a negativa, mas não precisa você fazer a frase toda. Então, você vai dizer o quê? I'm not. Então, você usa, né, aqui o verbo to be, e aí sim o not vem aqui junto com ele. I'm not. E se você for concordar, me too também é uma oportunidade, né? Uma opção. I can play the violin. I can play it. Então, se você, né, você vê que o can vem aqui, né, um modal verb modificando o play. Então, can. Can é um verbo que consegue fazer o negativo e o interrogativo. Mas aqui no caso, então, você vai falar o quê? I can't. Porque você pode usar o can't para fazer negative. E no caso do, concordando aqui, né? Agree, me too. E o último, né? Já falei para vocês, é um verb to be. I will travel, você vai falar o quê? I won't. E aí você observa que é will not, né? Want no passado. Por quê? Se eu falo para você, eu vou viajar, você não vai falar I will not. I will not. Tá, você vai, mas você vai falar o quê? Eu não vou. I won't. Ok? E para concordar, me too. Então, a primeira dica é essa, para você disagree e agree. Você não precisa necessariamente traduzir toda a frase, tá? I love pasta ou I don't love pasta. You don't need that. Você não é o Google, você não precisa fazer isso, tá? E quando você vai chegando nesse nível de inglês para agree, disagree, você já tem um vocabulário assim, já passou do básico, né? E aí você tem um vocabulário mais amplo, é quando você para de simplesmente responder yes ou no, dar as respostas, né, ali para as pessoas, você começa já a intervir, criar novos diálogos. Então, você precisa aprender o disagree e o agree justamente para você continuar a conversa. Porque quando alguém diz algo para você, a pessoa tem um desejo de continuar a conversa. Então, ou você concorda, ou você discorda, enfim, vocês vão, né, debater as ideias ali de uma forma bem pacífica e continuar o diálogo. Então, é importante dominar o disagree e o agree. E aí fica a dica, você não precisa traduzir a frase toda, fica tipo Google, não faça isso. Então, I love pasta? Oh, I don't. I prefer pizza, for example. Agora, gente, mais uma dica que já falei para vocês, né? As estruturas para responder agree e disagree são diferentes, o me too pode ser usado para sempre, para tudo, né? E você vai precisar do verbo auxiliar ali para fazer a resposta, né? Quando você não tiver o verbo to be. Agora, gente, eu trouxe para vocês algumas expressions, tá? Para poder melhorar o seu vocabulário na hora de você disagree. Então, quando você ouvir alguma coisa e você quiser concordar, né? Agreeing with that, você pode usar algumas expressões tipo essas. Me too, that's right, exactly.
I couldn't agree more. I couldn't agree more. Tá vendo? Couldn't, eu não poderia. I couldn't agree more. Essa é muito legal. Yes, I agree. Yes, I agree. Absolutely. Absolutely. E I see exactly what you mean. I see exactly what you mean. You are right. That's a good point. You are right. I totally agree. I totally agree. So, that's it. Você está concordando. Agora, algumas expressões para quando você precisa disagree, tá? E ser gentil também, né, gente? Não tem problema algum em você disagree. Só precisa ser gentil, né? Então, ó. I don't agree. I totally disagree. Absolutely not. É difícil ser gentil discordando, né? Mas enfim. That's not right. That's not right. I'm not sure about that. Ok? Opções de disagreement. Mas é justamente porque elas são assim, né? Meio não tão suaves. Eu trouxe para vocês umas que são bem legais. São a partly agreeing. Parcialmente concordando. Eu volto por essas daqui, tá? Eu acho que a gente tem que usar mais isso daqui. Afinal de contas, ninguém é o dono da verdade. Então, se você escuta uma coisa que não seja I love pasta e de repente você não gosta, ok, mas enfim, algum outro tipo de debate, você pode intervir, né? E disagree, mas de uma forma mais suave, mais parcial. Olha essa aqui. I agree up to a point, but... Então, você concorda com um ponto, but, né? Mas você tem algo a adicionar. I see your point, né? I see your point, I love that. Eu acho essa aqui bem legal. I see your point. Porque a gente tem que reconhecer o que a pessoa está dizendo, né? Então, I see your point, but that's partly true. But, né? Parcialmente verdade, mas I'm not so sure about that. Eu não tenho tanta certeza. I'm not so sure about that. Tá bom? Eu gosto muito, igual eu falei pra vocês, dessa daqui. Eu acho que você reconhece o que a pessoa disse e entra com a sua, né, sugestão aí, ou com o seu ponto de vista. Então, I see your point, but that's it. So now, guys, uma dica também muito importante aqui, because quando você concorda ou quando você discorda, é gentil você continuar a conversa. Então, se você tiver a fim de continuar essa conversa em inglês, que eu acho que você vai estar, não é mesmo? Você pode utilizar o because I think that. Por exemplo, I disagree, I see your point, but I don't like it, but because I think that. Então, você pode, né, adicionar o because e I think that e falar o que você acha, tá bom? Eu diria é mais gentil, a não ser que você quer finish the conversation. Se você quer finish the conversation, você simplesmente fala I don't. Me too. E não, né, enfim, não fala por quê. Então, tente falar por quê para você praticar o seu inglês e ter mais conversation time. Principalmente nas aulas de conversação aqui na Stars. Veio para aula de conversação, o teacher falou alguma coisa, sai do yes or no, sai do I do, I don't, yes, entendeu? Entre no because. Então, yes, I do, because, oh yes, I think that. E aproveite o seu momento de conversar em inglês. Agora, gente, olha que imagem linda, linda. E eu trouxe para vocês porque eu tenho um pensamento. Eu acho isso aqui, olha o que eu acho. E eu quero saber se você agree or disagree, ok? There are many reasons why learning English is a good idea. It allows you to communicate with new people. It helps you to see It helps you to see things from a different perspective or get a deeper understanding of another culture. I think, okay? I think it helps you to become a better listener. See? I think it helps you to become a better listener. Você viu? Porque a gente estuda essas coisas, agree, disagreement, a gente vai melhorando a nossa comunicação, tanto na língua materna quanto em English, right? Do you agree? Do you agree or do you disagree? Bom, eu imagino que você caminha comigo nessa resposta. I see your point, but it's not just that. I see your point, but it's not just that. Lembra daquele parcialmente agreement? E aí você pode entrar e pode dizer para teacher, Teacher, it can help you get a better job. It's the official language of 53 countries. Gente, 53. Do you know that? 53? It's too much?
Olha o tanto de countries. Isso aqui é 53 que o inglês é a língua oficial. Isso porque não foi contabilizado aqui os que o inglês é a segunda língua, né? França, por exemplo, Suécia, que ele é como a segunda língua. It's the most widely spoken language in the world. E é a língua mais falada. Is the language of the media. Instagram, Facebook, Netflix, what else? Twitter. Everything is in English, tá? Até o nome do shopping agora é tudo em inglês, né? Você vai lá, tem Bob, tem McDonald's. Então, gente, inglês é vida. Por quê? É a língua da mídia hoje. And it makes it easier to travel, of course. Much easier to travel when you know English. Por isso que dá uma olhada aqui, o que eu desejo para você, ok? Eu desejo para você isso aqui, ó. Que você se forme em inglês e que possa go through your certificate, tá? Que o seu certificado, que a sua formatura seja só o primeiro passo para você conquistar o mundo. Alright? So now it's your training time. Get ready to your conversation time. I see you. Absolutely.